Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrição Sem Fronteiras. Hoje recebendo um casal incrível do Mastermind Cronos, Alexandre e Isa. Feliz demais de receber vocês aqui, gente, para esse episódio. Hoje eu tenho certeza que vai ser muito inspirador para a galera e que também vai trazer bons insights. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Satisfação enorme. A gente está junto aí já um ano, né? Um aninho já. 1 ano e 2 meses. É. Entrei em agosto do ano passado. Tem mais. E a Isa, 1 ano e 3 meses, né? E a Isa entrou agora e ter entrado na NSF foi o que fez girar a chavinha na cabeça dela para se tornar uma empresária de sucesso hoje na nutrição. E não só empresária, né, Isa? Virou também referência em sucesso do paciente, em fidelização. Ajuda muito o pessoal da tribo. Tô ansioso para dar a medalha faixa preta para ela em maio. Bom demais. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada. Então, eu entrei direto no Cronos, Direto né? no Cronos. Devido à evolução do Alexandre da NSF. E eu já tinha ido no Summit a primeira vez, né? mas eu tava, assim, em outra fase da minha vida. Eu tava no estágio, no final da faculdade. Eu lembro. Eu tava com a minha filha pequena. Então, assim, tudo que eu... Na hora, fez um boom na minha cabeça. Mas depois eu falei assim, não, muita coisa, eu não sei nem por onde começar, então... Vou deixar aqui engavetado na minha cabeça, depois eu começo. E aí, nunca vem a hora perfeita da gente começar. É verdade. E aí, quando eu finalizei os estágios, que eu fui trabalhar com o Alexandre, eu falei, putz, e agora? Eu preciso começar, né? E por onde que eu começo? Aí eu falei, não, Alexandre, vou começar pelo WhatsApp. Suporte. Pelo suporte de todos os seus pacientes, porque assim, se eu errar, você vem conversando depois com eles e vai estar tudo certo. E no começo tinha medo de conversar com os pacientes. Não, vou fingir ser você e tudo mais. Sendo que ela era nutricionista também, né? Claro. Eu trouxe ela pra mim. E aí eu falei assim, não tô preparada para fazer consulta, fico muito nervosa. E aí eu vou ficar conversando no WhatsApp, respondendo as dúvidas. E assim eu não vejo o rosto da pessoa, então tá tudo certo. E foi onde eu comecei em janeiro desse ano a conversar com os pacientes. E de lá pra cá foi uma evolução assim... tremenda, porque em janeiro eu fazia tudo, não é que eu fazia tudo errado, mas assim, muito cru, não tinha conexão com o paciente, então era mais eles que me procuravam com dúvidas, assim, pontuais, e aí eu falava, não, Alexandre, não tá dando certo, isso aqui não é gerar transformação na vida de ninguém, eu arrumo outra pessoa para ficar no meu lugar. Eita. Aí ele sempre me incentivando, não, é assim legal. mesmo, o começo é mais difícil, você tá indo bem, você não tem como você ser experiente. E assim, quando a gente é um casal, é um pouco mais difícil. Porque se fosse uma estagiária, eu acho que ele seria mais processual, assim, Sim. né? Teria um treinamento, Sim. teria um período de acompanhamento. E quando a gente é um casal e você já é dona do negócio, você tem que meio que ir chutando a bola e correndo. Não tem muito tempo para ficar demandando disso. E eu fui aprendendo na prática. Sim. Então... eu nunca desisti de lá pra cá e eu fui me aprimorando. E sempre pensando o que eu posso fazer de diferente e o que eu gostaria de Ter, né? ter. Isso é O muito que bom. eu gostaria que alguém fizesse comigo se eu tivesse um acompanhamento nutricional. Isso é muito legal. E você falando, eu Isso. lembrei de você em setembro do ano passado. Toda envergonhadinha. Alexandre todo Não felizão. conversou com ninguém. Todo feliz, imersão. apresentando. O Aqui aí, primeiro summit que eu fui, eu fiquei lembro. atrás do Alexandre. Eu sempre escondi atrás dele. Na faculdade eu apresentava o trabalho atrás dele. Eu casei com ele por causa disso. Achei ele tão romântico. Protetor. Que ele apresentava e eu escondia atrás dele. Aí no primeiro summit era bem isso. Foi em setembro do ano passado. Eu ficava escondida atrás dele, não conversei com ninguém, não sabia o nome de ninguém. Agora já Quando tava alguém me palestrando perguntava, no eu palco falo, do não, eu Cronos. tô fazendo faculdade, mas eu sequer falava que era de nutrição. É mesmo? Eu não contei pra ninguém que eu fazia faculdade de nutrição. Aí, em maio desse ano, que eu fui no Summit, eu já estava fazendo o suporte dos pacientes, mas eu não conseguia explicar o que eu fazia e o que eu queria fazer com isso, né? Então, foi quando eu conheci o Emerson e ele e a esposa dele perguntaram o que eu fazia. Aí eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou Eu lembro que explicar você falava que era suporte do o Alexandre, que né? eu faço? Aí eu falei, não, eu sou secretária do Alexandre. Pois é, eu lembro disso. E eu converso com os pacientes. Olha o poder da ambiência, né? Conversar com Doido. outras pessoas da E foi daí que eu falei, não, tribo. poxa, como assim eu não consigo explicar o que eu faço, da forma que eu faço e a transformação que eu quero gerar na vida das pessoas? Foi quando eu falei pro Alexandre pra eu entrar no Cronos também, porque eu já sabia da metodologia, porque ele Sim. assistia às aulas lá em casa 24 horas no carro, eu fazendo bicicleta, então eu absorvia muito ouvindo, mas quando você está na mentoria é completamente É diferente. diferente, total.
Porque você cria uma responsabilidade sua, porque você tem as reuniões com estrategistas, você tem a sua própria área de membros, então você consegue acompanhar as aulas que você já assistiu, que você deve assistir. É diferente, né? E Responsabilidade quando a eu mais, né? entrei, foi essa virada de chave que deu. E eu já estava indo muito bem no suporte, eu já vinha evoluindo desde o início do ano. Mas hoje eu tenho a certeza que ninguém faz da forma que eu faço. Total. Tanto que Do jeito que eu vocês deram faço. até palestra, né, no Cronos, então compartilharam as estratégias que vocês usam de fidelização Sim. e tudo mais. Eu acho isso muito legal. E ver a evolução de vocês como casal e também individualmente como empresa é muito inspirador, porque no final, gente, eu também vivo a mesma realidade com a Laís, né? E a Laís hoje é a CEO, etc e tal, mas teve uma época que ela não gostava nem de falar com gente. Sim. Então, ela também teve uma evolução muito grande. E eu vejo que quando o casal ele decide construir algo juntos, claro que vai ter muitos desafios, porque tem as nuances de ser um casal. Mas ao CPF mesmo e CNPJ junto é, ali, exato, junta tudo. E vocês ainda têm uma família, né? Tem filha, então tem mais uma né? nuance E é extra, 24 horas por dia junto. Entendeu? É, eu também, eu e a Laís, É 24 desse horas por jeito. dia juntas. Mas tem o fator positivo, né? Tem demais. No caso, os prós são muito maiores do que os contras. E Concordo. quando é em casal, eu acho que a força é muito maior do que a pessoa ter um sócio que não é o casal ali, entendeu? Concordo. Porque, tipo, é um terceiro que Sim. não é da família. Por mais que vai dar muito certo, né? Se eles... Pode dar muito errado também. Mas pode dar muito errado. Acho que é muita questão de Agora, o propósitos e casal valores, tem né? que fazer dar certo, É. né? Mais Assim, com a filha, né? tem que fazer dar certo. E, assim, é igual você falou, tem os seus desafios, você vai amadurecendo, né? Durante o processo. No começo é tudo muito novo, conseguir separar ali as questões pessoais da empresa e tudo mais, mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, criando maturidade, vai fluindo. Total. E a gente vai encontrando também as nossas posições dentro da empresa. Sim. Então, a Isa contou um pouquinho de como foi o processo dela. Ano passado era eu presa, né? Sim. Eu entrei na NSF ali em agosto, eu comecei a atender em junho de 2023 e já com acompanhamento, porque tinha aprendido através da sua metodologia, né? Eu comecei a consumir os conteúdos ali em março, uns 3 meses antes de formar. E aí, atendendo com acompanhamento, fui tendo bons resultados. Cheguei ali no final do ano, já estava na mentoria, entrei em agosto. Final do ano, estava acho que com 60 pacientes ativos e fazendo tudo sozinho. Eu era o assistente virtual, eu era o social media, eu era o suporte, eu era o nutricionista dos ajustes, era tudo, né? Daí, em dezembro, eu iniciei com social media e em janeiro a Isabela iniciou comigo. E, inicialmente, como ela falou, por sermos casal e por eu não saber como ser empresário, como ensinar Tudo e muito passar novo pra para todo mundo, frente, eu falei, olha, você vai me ajudar no suporte, você que vai conversar com os pacientes a partir de agora e tudo mais. Eu faço assim assado, eu converso com eles desse jeito, eu estou sempre à disposição, eu respondo o mais rápido que eu posso, eu coloco o objetivo do paciente como meu objetivo também, então tudo que eu puder fazer por ele eu vou fazer. Então assim, eu acho que o meu ideal enquanto profissional, por trabalhar por um propósito e por ter saído da obesidade e conseguido ali me superar e ter escolhido a nutrição como o meu chamado para a vida, isso eu acho que eu consegui passar muito forte para ela. Tanto que ela foi se apaixonando também, tipo, à medida que ela foi vendo o impacto que ela poderia gerar na vida dos nossos pacientes, as mudanças que ela gerava ali nos comportamentos e nas dores que os nossos pacientes tinham, ela foi se encantando pelo processo. O propósito eu consegui passar para ela, mas ensinar exatamente como e tudo mais, eu pequei nisso. Ela se desenvolveu, né? Ela se desenvolveu por conta própria, digamos assim. Nossa. Tipo, eu mostrei como eu fazia, falei, olha, eu faço assim, assim, assado, você vai fazer assim, assim, assado, olha as mensagens anteriores que eu mandava para eles e tenta ir fazendo desse jeito. No começo também eu metia muito bedelho, então, tipo, eu não queria, de fato, entregar, né? Então, eu era centralizador. Isso então, aconteceria com qualquer nutri que você contratasse. Com certeza. País, né? Então, tipo, poxa, será que eu passo tudo para ela? Será que eu não mantenho? Aí, a partir do momento que a gente conseguiu encontrar as nossas... exatamente, as nossas funções ali dentro da empresa, cada um tem o seu papel e os dois são importantes da mesma forma, aí, de fato, a gente encontrou uma sintonia que, de lá para cá, né, vem dando muito certo, que foi mais ou menos ali depois do Summit, não, depois de agosto. Porque até em agosto a gente ainda tava batendo cabeça.
Pelo fato de que antes a Isabela se comportava muito como minha colaboradora. Sim. Até mesmo a forma dela se comportar, tipo, de fazer pela empresa, né? Uhum. Então, tipo, eu vestia a camisa de dono, mas ela vestia como colaboradora. Aí no Summit, depois da Mansão Cronos em maio, ela falou, poxa, eu sou sócia da parada, eu vou dar o sangue igual Em o maio, Alexandre dá. Pra você ter uma ideia, foi o primeiro post que eu fiz no Instagram desse Então, ano. tipo, eu vivia a nossa empresa, eu vivia o nosso acompanhamento 24 horas por dia, mas eu sentia que ela não. E aí depois, assim, e não é ficar trabalhando o dia inteiro, que eu Claro. quero dizer, mas é, tipo, de fato tá ali em prol Pensar na empresa, de algo né, maior, tipo, pensar em crescer e tudo mais. E aí de maio pra cá, aí ela passou a ter esse mesmo posicionamento. Foi onde a gente conseguiu dar uma alavancada. Só que ainda assim, como ela passou a ter a mesma postura que eu, ela queria ir muito pra frente. Dava embate, né? E aí eu já tava ali, eu já Calma era aí. mais calmo e tal. Aí batemos muita cabeça, mas depois a gente conseguiu se alinhar e hoje eu acho que tá dando muito certo. Que massa. Aprendemos também com a questão de algumas contratações que deram errado em relação a assistente virtual, porque Normal. eram terceirizadas. E aí a gente, de agosto para cá, conseguiu ir estruturando a nossa equipe. Então, ontem a gente falou um pouquinho da nossa história, a gente está com 2 estagiárias, a gente tem a nossa psicóloga parceira que hoje ela faz parte do método. Temos outros parceiros também, a gente tem a social media, tem a moça do tráfego, tem o gestor do Google e tem agora a assistente virtual que a gente está com um processo seletivo em aberto. Vou iniciar as entrevistas e dessa vez vai ser do time. Legal. Não vai ser Interno, né? terceirizada. Até ela falou assim, olha, apareceu um assistente virtual falando comigo no Instagram, não sei o que e tal. O que você acha? Eu falei, então, ela tem quantos nutricionistas trabalhando com ela? Ela falou, tem só uma, mas... Eu falei, não, então não que ser quero. exclusivo, Eu né? quero o Gênesis, eu quero uma que cresça junto com a gente. Que massa, E né, é gente? isso. Eu acho que essa divisão de função é muito importante, né? E a gente passa um perrenguezinho pra poder encontrar essa dinâmica perfeita. Mas eu e a Laís, a gente viveu a mesma coisa, né? Então começou ali, eu sempre quis posicionar ela ali como CEO, porque como eu sou especialista, eu tenho que fazer muita coisa. Se eu fosse ser CEO também, eu sabia que eu não ia Gestor da conseguir dar o meu parada. melhor. Só que ao mesmo tempo, o CEO, ele de certa forma faz tudo o que é necessário ser feito, né? Então ele acaba entrando em tudo. E aí teve um momento que eu falei, vamos, tu foca aqui no produto, só que tu me aciona, porque eu também tenho que entregar, sou o cara da metodologia, etc. Mas tu foca em estruturar todo o time de produto e desenhar toda essa estrutura que a gente tem. E eu foco na parte de vendas e marketing, que é o que eu mando melhor, e eu também sou o rosto que tá ali. Então, meio que tô lá, mas também tô como colaborador no produto, eu sou o líder da receita, mas um colaborador do produto. E ela meio que o inverso, ela tá 100% no produto, mas eu também aciono ela no marketing ali para poder gravar uns negócios, fazer umas coisas. Então essa dinâmica é importante, né? E vocês seguiram algo de certa forma parecido, onde tu tá ali, né, fazendo um trabalho de nutricionista, de atendimentos, etc. Mas também tá focado nas vendas e no marketing. E a Isa é full produto e Sucesso do suporte, cliente. né? Sucesso do cliente. E como que tá sendo pra ti, Isa, agora que você tá se encontrando cada vez mais? Então, antes, exatamente, eu me via como uma secretária dele, porque de fato eu me posicionava assim. Então, inclusive os pacientes me enxergavam dessa forma. Então, por exemplo, eles deixavam de me responder porque sabia que o Alexandre, depois de uns 4 dias, ele passa mandando mensagem, né? E eles respondiam ele, às vezes o mesmo assunto que eu mandei. Eu sei como é. E só porque eles queriam falar com o Alexandre. E aí, quando eu vi que eu realmente poderia ser nutricionista independente de consulta, aí que virou a chave da minha vida. Que eu poderia gerar a transformação que eu tive na minha vida para outras pessoas. Porque o meu processo iniciou na mentalidade. E o de todo mundo acontece da mesma forma. Total. Então, todos os bloqueios, as crenças limitantes, as dificuldades, o comer emocional, ele vem tudo da mentalidade. Então, se ele vai para a consulta e não tem um suporte adequado, ele não tem a transformação que ele poderia ter. Ele pode até ter um resultado positivo, mas não gera uma longo fidelização, prazo, né? porque ele não cria consciência alimentar, ele não cria autonomia alimentar, ele não enxerga um produto diferente, porque consulta ele pode fazer com qualquer outro e ter resultado positivo da mesma forma, mas aprendizado, conhecimento, conexão, quando você cria com uma pessoa, é único, né? Então, eu queria passar isso para os pacientes. E foi quando eu iniciei o processo de comunicação, saindo dos bastidores. E é o que a gente estava conversando da saída da zona de conforto. Então, Sim. eu até agradeço, Alexandre, não ter me passado um passo a passo, porque eu falaria, poxa, foi ele que me ensinou, né? Só estaria E cumprindo no o caso, processo, foi né? eu que me desenvolvi. Você construiu, eu tive né? que construir isso. Total. Eu também sempre achei ela muito boa. Então, Sim. assim, ela era
eu até brinco, Deu assim. liberdade pra ela ser boa, Sim, né? não, no caso, eu até brinco, assim, eu sou da nutrição esportiva, sou apaixonado pela nutrição, mas eu sou aquele cara de aprender observando, escutando e tudo Uhum. mais. Eu encerrei a faculdade, acho que com um caderno. A Isabela encerrou com 5. Então, tipo assim, ela levava as matérias muito a sério. Então, TCC queria tirar 10, nas matérias queria tirar 10. Eu não era Esforçada, esse né? cara. Eu era o cara da nunca nutrição fui. esportiva, Nunca fui. o cara que foquei só ali na minha área mesmo. E, enfim, eu sabia que ela era muito dedicada. Então, eu falei, poxa, ela vai ser da mesma forma na nossa empresa. Eu acredito muito no potencial dela, por mais que ela tem algumas coisas ainda para se desenvolver em relação à questão de postura como se diz, perder um pouco a timidez que ela ainda tinha para conseguir ali Mas a evolução entrar no é grande. atendimento do cliente porque e no relacionamento humano, né, como assim dizer, mas eu sabia que ela ia conseguir. Sim. E à medida que ela foi passando por isso, ela foi entrando em contato, hoje ela se aprimorou tanto na questão do atendimento e sucesso dos nossos pacientes que ela se tornou muito melhor do que eu. Total. Porque quando você se aperfeiçoa numa área específica, você se torna excepcional naquilo, né? Sim. Então, assim, eu estava dividido entre fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, o suporte acredito que ele não seria o melhor do mundo, porque eu poderia ser mais superficial ali, né? Sim. Agora, ela consegue ser muito profunda, consegue fazer reflexões, consegue trazer à tona várias ideias para né? poder os pacientes superarem as dificuldades que eles têm. Então, eu falo tranquilo que ela é muito melhor no esporte do que eu sou e seria também, porque Tá. eu acho que casou muito com a questão da genuinidade dela, Sim. de ser genuína, de querer ajudar as pessoas. Na faculdade, ela sempre ajudava os nossos colegas e só tomava para trás. Tipo, ela queria fazer os trabalhos, ela queria fazer as coisas. E o povo meio que, assim, se escorava nas costas dela, né? Então, eu sabia que se isso usado da forma correta, poderia trazer um Muito resultado bom, né? tremendo, né? E foi o que aconteceu. Foi o que Então, aconteceu. tá dando certo. É legal que vocês criam 2 pontos de conexão, né, Isso. Isa? O paciente se E conecta com quando você e com ele ele. deixou de ter o suporte, ele teve a liberdade de ser nutricionista. Focar mais Então, nisso. ele teve mais liberdade para estar com foco nos atendimentos, com foco no marketing, com foco nas vendas, porque o pilar do suporte já estava fortalecido. Sim. Então, quando a gente tenta dar conta de tudo, vai ficando enfraquecido. Sim. E quando cai um, vai cair todos, Exato. porque é centralizado no nutricionista. E o Então, engraçado é que a Isa não atende, né? É só eu que faço as consultas. Mas ela fica ali na recepção, trabalhando e tudo mais, aí os pacientes chegam. Não, o que eu ia comentar. Os pacientes chegam e trocam ideia ali com ela na recepção. Às vezes os pacientes querem conversar mais com ela do que comigo. Porque, tipo, ela que é a nutricionista que tá ali acompanhando, né? Você fica dizendo que não faz consulta, mas faz, então. eu Tipo, faço, mas eu falo faço uma assim, mini consulta. É informal. é informal. Mas aí na hora de conversar ali também, eu sou meio que um mentor ali da galera Sim. e vai indo. Aí, Mas isso é legal que cria pontos de conexão a mais, porque se Sim. a paciente se conecta com a Isa, se conecta com você, conexão dupla. Então ela vai estar muito Exatamente. mais conectada com o método Gênesis. Ainda tem um Exato. time de vocês, então é. Sim. E quando eu acesso as dificuldades, as limitações no suporte, ele já chega na consulta sabendo Falando o que isso. acontece com o paciente, Que você passa pra sabendo ele. Isso é muito bom. estratégias. Isso é top. E às vezes uma dificuldade que o paciente teria 45 dias de dificuldade, Pra às resolver. vezes ele tem uma semana, porque uma semana a gente vai trabalhando essa dificuldade. Aí ela também me Isso é alerta, legal. ó, o paciente tal tá passando por isso, dá atenção, Ajuda ele. faz isso, tal. Isso é muito massa, porque no final é uma coleta de dados, né? Então vocês coletam os dados no check-in, coletam os dados na consulta e coletam os dados com o sucesso do paciente Sim. através da ISA e do time. E aí no final essas informações, quando a pessoa está na consulta, você tem para poder trabalhar. A mesma coisa eu, né? Quando eu tô, por exemplo, na mentoria, eu tenho toda a jornada do aluno com o consultor, com os estrategistas. Aí eu chego e falo, pô, você tá fazendo aquilo que você combinou com o fulano? E a estratégia tal? E aquilo lá que você fez deu certo? A pessoa, pô, esse cara tá preparado, ele entende Sim. o que tá acontecendo. É diferente de você chegar e ter que contar toda a história que você já contou pro consultor estrategista pra mim. E tá a mesma lógica, tipo, a pessoa tá conversando com a Isa no suporte, tá lá no sucesso do paciente, aprendendo várias coisas, aí ela passa pra você. Isso é muito poderoso, velho, porque traz uma unidade de dados, né? Os dados estão todos num lugar só, sendo alimentados por uma equipe, o que no final faz o trabalho ser muito mais assertivo. Porque um dos maiores erros do nutricionista é esse, ele faz a consulta. Passa não sei quanto tempo você falar com o paciente, ele volta, ele não sabe de nada que aconteceu, não tem dado nenhum. Aí tem que fazer um monte de pergunta repetitiva, e aí é sempre essa mesmice. Toda vez a mesma coisa, né? Aí o paciente não vai mais, né? Porque eu vou de novo pra poder... Sim. Faz sentido, né? Então, muito legal isso, gente. É uma estrutura bem interessante que vocês estão montando. E aí, hoje, como que tá sendo a experiência de ter outras pessoas além do casal no time, né? Que vem expandindo rápido. Então, tem estagiário, tem até psicólogo no time. Como que tá sendo isso hoje pra vocês?
Pode falar. Então, no começo, eu fiquei com muito ciúme. Eu falei assim, gente... Dos pacientes. Vai ocupar meu Dos pacientes, vai da ocupar meu espaço. empresa, do Alexandre. Igual eu no tipo começo, assim, achando como assim que ele ela ia vai ocupar o ensinar meu? todo o processo pra pessoa que eu gastei meses pra me desenvolver sozinha? Não. Mas foi só porque nós dois gastamos meses sozinhos que eu consegui treinar, né? E também as meninas. a própria empresa, porque foi eu que criei o nome, eu que estou lá, né, fazer toda a demanda mais profunda com o paciente, e vem outra pessoa e pronto. Mas hoje eu agradeço imensamente ter dado esse primeiro passo e a gente esperava muito ter o dinheiro para isso. Sim. Quando, na verdade, você precisa investir na equipe para ter o dinheiro retornando. E hoje, assim, é excepcional. Priorizar, né? A questão Do time, né? do time. Porque hoje as meninas ajudam o suporte a ter mais agilidade, coisas que eu demoraria semanas para fazer, elas me ajudam. As devolutivas do check-in, porque Rápido. pensa, a gente tem mais de 90 pacientes ativos. Se eu for ler o check-in de todo mundo, eu gastaria quase 15 dias para fazer o feedback. Ela me resume em 2 dias, o de todo Você mundo. só responde, né? E aí eu vou e envio o áudio com os pontos principais que ela colocou para mim. Depois eu vou lá e pego também, ela já coloca também o feedback, então eu já tenho ali no final do dia todas as provas sociais que eu quiser usar no meu Instagram daquele dia. Legal. Eu já tenho todas as dificuldades de todo mundo. As dificuldades que se repetem, eu já coloco a outra estagiária para trabalhar no Instagram do método. Legal. Então, a gente vai trabalhando vários pontos ao mesmo tempo, que se Delegando, dependesse só de mim, demoraria muito mais tempo. E com isso a gente ganhou mais credibilidade, o paciente viu essa agilidade Isso no é massa. processo, ele viu essa preocupação de trabalhar essas dificuldades que se repetem pelo Instagram, pelo grupo da comunidade, trouxe mais engajamento no grupo da comunidade, que era muito centralizado em mim, no Alexandre. Então, pensa, dos estagiários mandando foto, mais a psicóloga mandando um texto, depois eu vou lá e mando um áudio. Então, no final do dia, Gera uma Se sente conexão abraçado por muito todos os maior. lados, isso né? gera um conhecimento muito maior, que às vezes dependeria só de mim, mas tem outras pessoas que falam a mesma coisa que eu de forma diferente. Total. Então, trouxe mais conexão também, mais agilidade, trouxe também pra gente sair da zona de conforto. Sim, tipo aprender assim, coisas A putz, gente novas, aprende como muito. que a gente vai explicar isso para uma pessoa, né? Que a gente faz. Então, a gente também trouxe muito o exemplo que a gente tinha que ter uma agenda mais funcional, que a gente Legal. tinha que ter mais processos que a gente ia fazendo. Eu ia fazendo do meu, o Alexandre ia fazendo o dele, não tinha o processo. Organização. Não ali. tinha O time obriga você, né, a ter Sim. isso. Porque se Isso. você tem um time sem isso, fica tudo tão solto que não Sim. funciona, né? Aí como é que eu vou passar para ela se eu não tenho os dados? Exato. Então eu sou obrigada a ter os dados. Exatamente. Isso é massa, viu? Porque... E isso trouxe mais gestão também pra gente Total. no acompanhamento. Não foi Muito bom isso. um passo e tanto. Eu acho que, assim, valeu muito a pena. Como ela falou, a gente fica meio receoso, né? De Normal, né? poder ir pra frente, mas quando deu errado com Dia desses era estagiário, agora tá contratando gente, Então, pô. Exatamente. E por ter passado pelo processo de estágio, né? Uhum. Eu venho tentando entregar uma experiência muito positiva para elas, de ser um ambiente favorável, Legal. de ser ali um lugar em que elas podem se sentir à vontade, E algo como que você não parte teve, né? importante mesmo. Quando a Isabela falou, fiquei com ciúmes, minha empresa e tal, isso é normal. Eu, no começo, tipo, não queria passar para ela a questão do suporte, porque eu falava, véi, mas são os meus pacientes e tal, eles conectam com a minha história, que eu sou atleta e tal. Mas, né, isso é muito pequeno. Normal. Então, quando a gente alinhou tudo isso, ela começou a contribuir, começou a se desenvolver, e aí deu errado com as assistentes virtuais. Eu falei, poxa, o que eu preciso fazer agora para a gente conseguir crescer ainda mais? Será que eu contrato um assistente virtual ou será que eu vou contratar alguém para me ajudar a facilitar mais os processos e a parte operacional? Porque eu estava muito sobrecarregado com planos, ajustes, materiais, check-in e tudo mais. Falei, não, eu acho que não é assistente, porque eu estou vendendo muito bem, tá chegando ali os leads, eu estou conseguindo ir, então eu vou focar primeiro na parte processual e operacional, De entrega. em relação à entrega do método em si, e depois eu foco em assistente. E aí foi onde eu iniciei o processo seletivo ali no mês de julho, fiz ali entrevistas e foram 2 etapas. Fiz a primeira etapa com 6 candidatas que eu tinha selecionado de 12, depois das 6 passaram 3 para a final, e 2 foi a que eu mais me conectei ali, eu falei, não, elas vão
abraçar o nosso ideal, eu acho que elas vão conseguir contribuir muito conosco. E Que é as que estavam ontem. que é as que estavam ontem. E, de fato, foi, assim, uma decisão muito acertada, porque elas são da mesma faculdade, Legal. elas são muito empáticas e elas compraram a nossa ideia, no sentido de vestir a camisa mesmo. No E a método. gente esperava isso, tipo, não ser só um estagiário ali que acha que tá, né, fazendo algo pequeno. E a gente quis mostrar que o método Gênesis, ele era algo muito maior, que era mais do que só o Alexandre, do que a Isabela, era um propósito e, de fato, uma ideia de promover mudança na vida dos nossos pacientes, de tal forma que o nome Gênesis, que foi a Isabela que criou, ele vem do nome origem, dar à Sim. luz. Então, Legal. elas entraram na nossa equipe justamente para nos ajudar a transformar ainda mais vidas, né? Porque só eu e a Isabela, nós somos Tem um limitados. limite, sim. Aí, à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo e trazendo pessoas junto conosco que abraçam o nosso ideal, a gente consegue ir Crescer longe, cada né? vez mais. Então, eu acho que elas têm nos ajudado muito. Elas também, como se diz, se importam com os pacientes. Elas nos ajudaram a fazer desafios, elas nos ajudam a fazer materiais especiais. E eu acho que, assim, o que mais ensinou foi justamente o que a Isabela falou. Você ter que se forçar a poder ensinar aquilo que você sabe, mas que você não sabe como ensinar. Então, você tem que organizar tudo, tem que catalogar para poder passar. Então, foram 2 meses de treinamento com elas. Foram 8 semanas. Toda semana eu tinha 2 reuniões com elas para treinar, reunião de 2 horas Legal. ali. Treinando, para depois poder delegar. Isso é muito bom. Então, eu treinei elas. Porque o que aconteceu? Eu tive a experiência negativa com as assistentes, justamente porque Não teve treinamento. uma da assistente, a dona da empresa de assistência, ela trouxe uma assistente que estava passando pelo treinamento enquanto estava trabalhando comigo, com os meus pacientes. Então, ela trocava o nome dos pacientes, ela mandava mensagem tudo errado e tudo mais. Falei, gente, Meu Deus. essa é a minha empresa. Que porra é Esses essa? são os meus pacientes. Que Tá negócio é treinando esse a que ela moça tá com meu chamando dinheiro? o Pedro de João e não sei o quê, e tá trocando as datas das consultas, Não dá, minha não credibilidade dá. tá vindo no chão. Ai, não Falei, dá. não, eu não vou deixar esse negócio bagunçado, eu vou treinar elas para que elas se sintam preparadas para de fato entrar no campo de batalha ali, Cara, muito bom. no campo onde a gente está de fato atuando. Então, Isso aí Foi traz isso. alguns aprendizados. O primeiro é empreendedorismo, gente. Cada nível você vai tendo que abrir mais mão do controle. sim, Isso é muito dolorido, né? Então, por exemplo, o Summit de maio, eu vi a Laís surtando, assim. Que ela falou, eu não sei nada que vai acontecer nesse evento. Eu não sei o que vai acontecer. Será que vai dar certo? Porque ela abriu mão do controle de algo pro time. O time Sim. tocou. Então você fica muito inseguro, fica muito receoso, preocupado, né, com esse negócio. Outro ponto que eu achei legal foi a questão do treinamento, né? Muitas pessoas querem contratar, mas acham que é tipo, não, vou já contratar, falar, faz isso. a pessoa vai entrar, eu vou dizer pra ela e vai embora. É Sim. que nem foi com a Isa, por exemplo. Só que a Isa, pô, tem um interesse muito grande, né, de Sim. fazer dar certo. E é uma pessoa muito inteligente. Então, não é sempre que a gente encontra uma figura dessa. A gente tem que Sim. treinar, tem que se dedicar. E ela tava comigo ali ano passado inteirinho. Ela vendo viveu a como que eu experiência, ela fazia, viu tudo, exato. exato. E o assim, terceiro esse ponto que eu acho que é processo importante também de- compartilhar com vocês é o seguinte. Galera, quando você contrata alguém para sua empresa e você sente essa responsabilidade, isso faz você se desenvolver muito. E eu vivi muito isso, porque contrata um cara, putz, que é um salário gigante, o cara tá vindo da empresa tal, brabo do brabo, e vai encontrar minha empresa assim, vamos organizar tudo, mexer em tudo. Não sei o quê. Então é muito legal essas contratações, porque elas obrigam você a ser melhor, né? Sim, e essa questão de dividir as demandas é muito delicado, porque se você coloca uma pessoa que não é o perfil daquela demanda que você quer, ela não vai conseguir executar. Total. Então, a gente conseguiu achar essas estagiárias e a gente só demandou conforme o comportamento de cada uma. Mas é Então, complementar uma ou elas são gostava parecidas? mais Complementares. da parte da dietética, de Legal planos isso. alimentares. Eu não ia colocar ela para ficar no suporte, Sim. porque ela queria os Quer alimentos, prescrever, ela né? queria quer os olhar pros cálculos, macros, né? ela queria saber a questão das consultas. Isso é Então, muito ela legal. foi para ajudar o Alexandre. A outra é mais do marketing, é mais da copy, é mais do suporte. Então, ela ficou para me ajudar e também para ajudar na questão dos disparos das campanhas. Então, ela ficou na parte que Produto processual. marketing, né, ali. Isso. E a outra ficou na parte dos planos alimentares, do resumo do check-in. Então, as duas se uniram
E desafogou tanto eu quanto o Alexandre, trazendo Legal. mais Foi muito qualidade bom. de vida. Que legal. A Vivian brinca, né, que é um Megazord, né? Sim. Então tem vários pedaços do Megazord, que é o time de marketing dela, o Megazord. Então a mesma coisa, você tem que estar sempre buscando pessoas complementares, porque às Exato. vezes a gente cai numa armadilha de buscar pessoas iguais a nós. Sim. E aí isso É a questão terrível, do... entendeu? Tem Exatamente. que ser complementar, não tem como. Até a Laís falou, né, do unicórnio. Do unicórnio, Você encontra ali Exato. várias pessoas para formarem. Essa analogia é muito boa. Sim. Contar pra galera, ao invés de você buscar um unicórnio, que é aquela pessoa, tipo, nós aqui, que putz, tem vários conhecimentos e habilidades, etc. Você busca o rinoceronte, você busca o cavalo e você busca o vagalume, que vai fazer o unicórnio brilhar. Juntando os três, virou um unicórnio. Então, ao invés de você procurar a pessoa mega especial, é encontrar pessoas que se complementam e criam esse ser de luz transformador, né? Até uma coisa que a Vivian falou e que isso serve de inspiração para a gente em relação a vocês enquanto empresa, né? E a NSF, o crescimento que ela teve nos últimos 2 anos foi meteórico. Ela fala, poxa, por que eu vou trabalhar na NSF? Por causa de o ambiente, por causa do propósito, por causa de todo o ideal, né? Da empresa de vocês. E o Método Gênesis a gente tenta enxergar da mesma forma. Total. Por que a gente tá criando a equipe e tá treinando as meninas da forma que a gente tá treinando? Justamente porque a gente quer criar ali uma empresa e um ambiente que tem ali um ideal muito forte e que as pessoas trabalhem juntos, né? Unindo forças em prol desse ideal maior. Se veja ali Se fazendo veja parte, ali, né? então, tipo, poxa, beleza, o Alexandre é um nutricionista, a Isabela é nutricionista, mas as meninas são tão importantes quanto a gente Sim. para fazer a parada acontecer. Então, eu tentei passar muito isso para elas, para que Muito legal. elas pudessem se sentir num ambiente acolhedor e favorável. E sentir eles se sentirem confortáveis de trabalhar, né? Se sentirem Feliz, com prazer, felizes de trabalhar. Então, elas, poxa, abraçam tanto a causa que elas querem fazer, tipo, às vezes igual a gente faz, sabe? Porque donos da empresa, a gente fica o dia inteiro, né? Aí, às vezes a gente fala, não, meninos, calma, vai de boa, tá tranquilo e tal. Hoje é feriado, você não percebeu, não? Exatamente. Mas mesmo assim, elas estão lá. E isso é muito bacana, porque a gente vê que elas, de fato, estão ali unidas com a gente. Tem Né? uma frase que define isso que tu trouxe, que é ter uma empresa que tem um sonho grande o bastante, onde o sonho de outras pessoas cabe ali dentro, entendeu? Isso. Essa que é a parada. É isso. E o que mais motiva elas é ver que a nutrição pode alcançar o topo. Porque elas estão na faculdade com uma visão muito limitada do que é ser nutricionista. Sim. E quando elas vêm trabalhar com pessoas que já estão no processo da Nutrição Sem Fronteiras, elas sabem que elas podem alcançar o que elas quiserem. Total. E tem um fator a mais do caso de vocês, que vocês são recém-formados, né? Então ainda deve trazer um quê a mais do tipo, Elas cara, querem vivenciar o que a gente vivenciou. se essa dupla recém-formada tá voando desse jeito, faz parte do maior mastermind do Brasil de nutricionistas e empresários de saúde e fitness, pô, tô me formando daqui a 2, 3 anos, acho que eu também consigo, né? Acho que isso é muito inspirador também para quem trabalha com vocês. Fora, claro, viver, né? A Sim. experiência de poder absorver o que vocês estão pagando caro para poder absorver de tabela ali. Eu acho que assim, toda vida que eu encontro uma pessoa que tá fazendo faculdade de nutrição, eu falo, cara, arruma um estágio com o pessoal da Nutrição Sem Fronteiras. Vai se dar bem. E assim, Sim. uma das coisas que eu vejo também como aprende muito, dificuldade dentro da Nutrição Sem Fronteiras, da gente nutricionistas, quando a gente vai contratar, é que a gente espera que os estagiários tenham esse nível de conhecimento que a gente tem. Tipo, que a nutrição já está super completa, de que precisa estar super desenvolvido. Às vezes nem nutrição eles e sabem, os imagina isso, estagiários né? estão extremamente perdidos, né? É, mais ou menos. Então, não é que os estagiários são ruins, falta treinamento e Cabe a nós habilidades. direcioná-los, né? Exatamente, que somos os líderes, né? Isso. Acho que isso é muito importante, gente. É saber que, no final, a responsabilidade é sempre nossa, né? Então, se o estagiário vai mal, se a secretária troca o nome das pessoas, é culpa nossa que botou aquela pessoa ali que não treinou, que... Isso é muito poderoso, porque quando eu vejo muita gente colocando a culpa no outro, né? Tipo, contratei um assistente virtual e não deu certo. Pô, esse assistente virtual não funciona, não vou nunca mais contratar. E aí perde a oportunidade de, pô, viver o que vocês estão vivendo, de construir, de crescer. Eu dou conta, né? Não dou conta, isso aqui não é pra mim. Eu acho que isso é uma coisa que prejudica você 2 vezes, que é a vez que você erra e a vez que você decide que o erro vai moldar todas as suas ações pelo resto da vida. Entendeu? Foi quando a nossa assistente deu errado, eu e o Alexandre falou assim, poxa, Bateu uma onde que bad, né? foi que a gente errou? Não, vendo? tipo, não é culpa dela. Onde vendo? que tá que a gente errou? Será que foi no processo seletivo? Será que foi no processo de treinamento? Essa mentalidade. Será que foi que a gente estava tão sobrecarregado que não conseguia passar
essas demandas detalhadas. E no caso, E quando aí- a pessoa já vem treinada, ela não é treinável. Então, tipo, elas já chegaram pra gente treinada. Tudo que a gente falava, elas não Chega absorviam. com vício, né? e Então, tal. não tem como. Mas Aí a gente isso aprendeu muito moldou com o isso. nosso próximo processo seletivo. Pra gente Já não trouxe gente repetir as mais- mesmas coisas. Sim, Mais moldável. Né? aprendemos com a dificuldade. Cara, isso é muito bom. Acho que no final é sobre isso. Empreendedorismo é ir aprendendo com cada erro até que você vai acertando. né? Sim. É buscar acertar mais do que errar também, né? Ah, por favor, né? É, É aí que entram os mentores, as pessoas que já fizeram, né? Exato. Eu peço muito apoio pros meus conselheiros para poder tentar errar o mínimo possível. sim. Mas mesmo assim, Querendo ou não, quando você tem mentores, você vai aprender com os erros ali daquela pessoa. deles, exato. Então, meio que a pessoa já desbravou ali o que precisava ser desbravado e vai encurtar É o atalho. o processo. É o atalho. Bom demais, gente. E olhando hoje pro processo de vocês de acompanhamento dos pacientes, o que é que vocês julgam ser hoje o pilar principal? Eu já suspeito que vocês vão dizer, mas eu quero escutar de vocês. Qual que é o pilar principal hoje para poder ter um acompanhamento que coloca o paciente no centro, que gera resultado, mas olhando também para o business, né, que gera renovação, gera indicação, que faz o negócio crescer de forma orgânica. Na visão de vocês, o que é mais importante hoje no suporte do método Gênesis? Vou deixar o Alexandre falar, senão eu vou puxar a sardinha pro meu lado, pro suporte. Não, eu acho que o coração do método Gênesis é justamente a questão da conexão que a gente busca criar com os nossos pacientes, porque Em todas as etapas, né? em de todas as certa forma. etapas, quando eles iniciam com a gente, eles não estão iniciando só um tratamento nutricional, eles estão iniciando toda uma jornada de mudança de vida, e a gente foca muito nisso. Vai além de dieta, vai além de calorias, são vários aspectos ali. Às vezes o paciente está passando com alguma dificuldade na família, alguma questão no trabalho e tudo mais, e você fala uma frase que faz a diferença e é tão simples, mas que muitos profissionais não dão a devida importância para isso, que é se importar de verdade. Total. Então a gente se importa de verdade. Eu vejo que, como eu falei, o propósito que eu queria passar para a Isabela lá no começo, quando ela iniciou comigo, era justamente dar o máximo pelos pacientes. Claro que dentro do, né, Sim. do De forma que saudável. é possível ali enquanto seres humanos, né? né? Sim. Mas dar o máximo pelo paciente mesmo, abraçar a causa dele e se importar como se aquele objetivo fosse o nosso. E, no caso, nós temos as dificuldades na nossa rotina, nós somos pais, temos a nossa filha, temos várias responsabilidades, obrigações, mas você se colocar nessa posição de guia e agente transformador na vida das pessoas é o que faz a diferença. Foi o que eu te falei, nós somos agentes de luz que queremos dar origem a novas pessoas depois de passarem pelo nosso método. E isso é uma responsabilidade muito grande. Mas isso também nos força a dar o nosso melhor todas as vezes que os pacientes, eles confiam a vida deles ao nosso trabalho, né? Então, foi até o que eu estava conversando com as meninas ontem. E até a Laís falou para mim, tipo, que você estava fazendo ali os slides da mansão Cronos e tudo mais, estava em dias puxados, corridos e tal. E ela falou o seguinte, poxa, Samir, você tem que pensar que você é o herói de muitos dos seus mentorados ali, né? Muitos dos seus nutricionistas que estão na NSF com a gente. Eu vejo que nós somos heróis na vida de muitos dos nossos pacientes. Total. Então, às vezes a gente está num dia cansado ali, você não está querendo, né? Muita coisa, você não está querendo se entregar tanto e se conectar tanto, mas você precisa se forçar para aquilo, porque aquela pessoa está confiando a vida dela em você. Então, você vai lidar com aquela perspectiva que a pessoa estava criando em relação ao que você iria estar oferecendo para ela e não vai, Então, quebra, de né? fato, entregar. Não, poxa, tá num dia cansado, tá passando por um monte de problema, não sei o que, mas foca ali em entregar o seu melhor para aquela pessoa, porque vai fazer diferença. Então, às vezes, assim, eu tô cansado e, né, igual competição e tal, e eu falo, não, o paciente vai chegar aqui, por mais que eu tô cansado, eu vou me dispor a ouvir tudo que ele tá querendo falar, eu vou tentar entregar a solução para o que ele tá vindo aqui buscar. E aí, às vezes também tô lá cansado, poxa, será que eu vou treinar hoje e tal? Falo, não, eu vou porque eu sou exemplo para muitos pacientes e eles se inspiram no meu processo e tal, e eu preciso ser exemplo para eles, então vou treinar, Isso né? é massa. Fazer por mim, fazer pelos pacientes, fazer pela nossa família, e sempre dessa forma, né, em prol de algo maior, a gente consegue girar o mundo, né? Total. Cara, sensacional isso aí que tu trouxe, que é justamente colocar o paciente no centro,
se importar de verdade, e quando você se importa de verdade, você vai além do esperado, Sim. que é o que vocês fazem o tempo todo, né? E é o coração do Gênesis é justamente essa entrega, assim, esse suporte Over delivery. dentro do acompanhamento. Então, a Isabela, o paciente conta ali algum problema que ele está passando e tal, a Isabela conversa com o paciente, escuta, acolhe, passa um direcionamento, né? Fala, poxa, você está olhando dessa forma, mas talvez as suas lentes estejam sujas. Vamos tentar limpar a visão que você está enxergando no mundo? Vamos olhar para esse ponto positivo, para essas pequenas vitórias que você está tendo? A pessoa fala, caraca, eu não estava olhando dessa forma. Então, assim, às vezes é uma pessoa que está conseguindo ali se superar, tá conseguindo evoluir dentro do nosso acompanhamento, mas ela não consegue enxergar isso. E aí, quando a gente traz essas reflexões, principalmente ali durante o acompanhamento, né, no pós-consulta, não só no momento da consulta, que é o que a Isabela faz, a pessoa vai enxergando isso, fala, caramba, realmente, essas pequenas vitórias é de degrau em degrau que eu alcanço o topo da montanha. Isso é importante. E aí, através do acompanhamento, do método check-in e de todo o suporte personalizado que a gente dá, a gente consegue fazer os pacientes olharem para isso, né? Cara, isso é muito bom, né? Porque às vezes a pessoa tem uma meta, zona gigante lá na frente, não vê as pequenas conquistas Olha e só pra desmotiva. linha de chegada, né? E aí não olha não pra aproveita cada o processo. passo que tá dando, pra visão que tá vindo, a floresta, o pôr do sol que tá passando. E a gente tenta trazer muito isso pros pacientes. Cara, isso é muito Porque, bom. não, quero perder 10 quilos e tal, mas você tá dormindo melhor, você tá tendo mais disposição, você tá mais bem-humorado, você tá tendo um melhor rendimento no trabalho, né? Isso é mais importante do que... Com certeza. E você me diga. Então, eu acho que o maior pilar, assim, de você colocar o paciente no centro é você realmente ouvir o que ele quer. O que ele quer vivenciar, quais são as dificuldades dele, quais são os problemas, quais são as experiências anteriores. Porque a gente tenta engessar um acompanhamento nutricional, não, todo mundo vai vivenciar esse processo. Essa jornada vai ser do paciente. Total. E copia e cola os scripts e a pessoa sai sem nenhuma transformação. Personaliza. Cada pessoa é única, né? A humanização é o que traz realmente a fidelização, a conexão, porque ele não vai vivenciar isso em lugar nenhum. Total. E quando você escuta o paciente, ele já passou por tantas coisas na vida que ninguém nunca ouviu ele, que dali já dá um match. É verdade. Já dá um match. E isso não é só no suporte, eu vejo que acontece desde o momento que cai no seu WhatsApp, no Da processo venda, né? comercial. Sim. Então, você escutar quais são os objetivos que ele quer com você, as dores. Porque, às vezes, não é nem o seu perfil de cliente. E aí, você vai quebrar a cabeça na consulta, você vai quebrar a cabeça no suporte. Aí, você, poxa, mas minha taxa de fidelização tá tão baixa, mas o problema tá lá na venda, que você tá vendendo para todo mundo. Total. E o seu serviço não é para todo mundo. Então, por exemplo, hoje, quando um lead chega no WhatsApp, se ele não tá aberto à transformação de mentalidade, se ele não tem um pilar da comunicação fortalecido, Ele mal ele não responde, serve ele- para ser o nosso paciente. Então, a gente não pega. Então, para você ter uma taxa de fidelização alta, você tem que estar nichado. Total. Você tem que estar nichado, se você tem que estar vendendo para aquele público, a sua comunicação tem que ser para aquele público. E também durante a consulta. Então, a consulta não é o momento de você criar um plano alimentar com ele. Jamais. É o momento de você ouvir. Então, qual que é a sua rotina? Quais que são as suas dificuldades? O que você espera? Como que é a relação com o seu corpo? Quando você perguntar isso, como que é a relação com o seu corpo? O que vem na sua cabeça da sua adolescência em relação ao seu corpo? Ninguém nunca perguntou isso Olha pra aí. ele, né? Tipo assim, qual foi o seu menor peso na sua vida e como você se sentiu com esse menor peso? Olha aí. Ninguém nunca perguntou isso pro paciente. E ali ele já sai assim, poxa, Isso aqui é diferente. A gente tem Isso que aqui é sair da parte diferente. prescricional e ir pra parte do tratamento nutricional, né? Concordo. Então, tipo, às vezes o Cabeça. nutricionista ele foca muito só dieta, macro, não, melhores estratégias GPT vai nutricionais, substituir, né, É, esses caras. exatamente. Agora, quando você olha ali, de fato, para essas questões que a Isabela está pontuando, é onde a gente consegue entregar uma experiência diferente, né? Então, eu acho que, assim, um diferencial nosso é, justamente no suporte, ir além ali de, tipo, e aí, tá conseguindo seguir a dieta? Sim. E aí, como é que tá o plano? Tá com alguma dificuldade e tal? Clássico. Não, poxa, e aí, como é que tá a sua vida? Como é que tá seu trabalho? E focar de forma abrangente na vida daquela pessoa. Não é tudo Porque conectado, né, velho? Só você perguntar, tipo, e aí, como é que tá a dieta, tal. Isso bem. é superficial, a pessoa nem vai se abrir, tipo, não, tá tudo ok. Total. A pessoa vai se esquivar ali. Agora, quando você tenta pegar ali num ponto que você sabe que é importante para aquela pessoa, ela vai se abrir e aí ela vai falar da dieta. Total. Vai sentir a vontade para poder falar da dieta. Cara, isso aí que você falou me impactou, que é para poder colocar o paciente no centro, começa escutando ele. Eu acho que muitos nutricionistas, eles não têm esse hábito de escutar o paciente e eles têm um hábito, e aí claro que eu não estou generalizando, Sim, mas a maioria dos nutris tem o hábito de empurrar um pouco dos seus valores para o paciente.
Então tem uma história muito emblemática que a Laís, ela procurou um treinador especialista em postura, porque ela tem uma escoliose em S, né? E aí o treinador procurou um treinador pra poder melhorar as costas dela, né? Sentir menos dor, viver uma vida mais de boa. E aí o treinador botou lá o treino dela e botou emagrecer. Então, tipo, ele olhou pra ela e falou, pô, preciso Tá emagrecer. precisando emagrecer. Aí botou lá e emagrecer. Sendo que ela queria melhorar a postura dela, Sim. puramente. Então isso ele empurrou um valor dele nela, do tipo, pô, essa mulher precisa emagrecer. Sendo que ela não disse que ela queria emagrecer. E aí isso gerou uma desconexão tão grande que da partir dali ela Não ouviu queria mais nada que ele queria falou. até o dinheiro de volta. Ela Sim. ficou louca. Então, tipo, isso é muito importante, na minha opinião, sabe? E eu acho que isso vale pra tudo na vida, assim. Se você quer colocar qualquer pessoa no centro, paciente no centro, marido no centro, filha no centro, tudo começa escutando aquele ser humano, porque senão ele não vai sentir que ele tá no centro de porra, não. Ele tá nas margens, entendeu? Porque ele não é nem né? Ninguém nem escuta ele. Então, eu acho que isso é muito importante, parece bobo, mas tá se perdendo um pouco, sabe? A maioria dos nutris olha só pro que o Alexandre disse, que é o macro, a caloria. Sim. E, por exemplo, eu sou do bodybuilding, eu gosto do esporte. Eu também, né? Você também, mas, poxa, eu vou vou tentar empurrar passar isso isso no pro meu paciente. paciente. Inclusive, é algo que eu tento sempre me posicionar e explicar pra eles. Eu falo, Uhum. olha, eu escolhi ser bodybuilder por uma questão de superação, que eu fui Uhum. obeso, então eu tô sempre ali me esperando, mas eu não quero que vocês me peguem como exemplo e copiar a minha dieta, copiar o que eu faço, vocês não precisam disso, Nem né? saudável é, né? Nem A gente saudável que é Então, fisiculturista, alta performance não é Não é saúde. saudável, exato. Né? Então, não se espelhem nisso, espelhem no treino que eu faço, na Total. questão da dedicação, mas cada um tem sua realidade. Exato. Às vezes é igual você falou, tipo, poxa, o objetivo daquela pessoa é ter mais exposição no trabalho e no dia a dia. Ela não quer ficar com o abdômen trincado, ela quer só ali um percentual saudável Sim. de gordura. Cada objetivo vai exigir um determinado nível de esforço. E aí Exato. você vai empurrar o mesmo processo para uma pessoa que quer atingir 8% para uma pessoa que está confortável com 15%. Não precisa, né? E aí cria até os problemas que a Isa tem que Sim. resolver depois. E assim, Que o vem que de eu um vejo... Nutri que Aquela criou o pessoa tem a problema, rotina dela, aí tem as tem que prioridades resolver. dela, tem a vida dela, e aí você vai tentar adequar de acordo com Total. aquilo para ela. E o que eu vejo de muitos nutricionistas é que eles falam assim pra mim: nossa, mas você faz suporte desse jeito, dessa profundidade, o paciente não vai renovar com você. Tipo assim, porque daí você já tá Entregando tudo, né? entregando tudo. Nossa. Aí, tipo, vai entregando parcial pra ele renovar e continuar entregando parcial. Mas eu vejo que quando você E é entrega justamente por entregar o que ele consciência quer. e autonomia alimentar, aí ele renova com você. Então eu vejo que muitos nutricionistas, Não mas quer eu perder não sou, aquilo, eu né? não sou mãe do paciente, eu não sou E se sai, volta. terapeuta do paciente. Volta. Mas assim, tudo que envolve o ato de comer é responsabilidade do nutricionista. Total. Fazendo consulta, não. Tipo, tem nutricionista que a Verdade. gente vê, às vezes, se incomodando com o paciente mandar mensagem 2 vezes na semana. Poxa, eu não sou mãe do paciente, o que o cara tá me mandando? O cara é adulto, será que... Poxa, se coloca ele numa posição mais empática, né? E abraça a ideia daquela pessoa que ela tá confiando na vida dela em você. Total. Claro, tem algumas pessoas ali que abusam, se passam e tudo mais, só que se não é o caso, se a pessoa de fato tá precisando de uma ajuda, ajude. Total. Né? É isso que vai fazer a diferença. Se Eu acho importe que- de verdade. Total. Eu acho que, tipo assim, se o nosso ouvinte pegar os podcasts que a gente tem aqui com membros do Cronos, com pessoas mega bem-sucedidas na nutrição, vai perceber que até as pessoas que têm 500, 1000 pacientes ativos em formatos escaláveis sempre volta para a área, cara, o paciente é a coisa mais importante, o paciente tem que ter resultado, o paciente tem que vencer ali na transformação de vida dele. Eu acho que o sucesso deixa pistas, eu falo muito sobre isso. E o cara que tá ali focado em outras coisas e tá esquecendo o paciente, ele nunca vai ter o mesmo sucesso que vocês e que o pessoal do Cronos, porque no final, colocar o paciente no centro é o que reverbera em todo o resto, né? E aí isso, é claro que depende muito do nicho, do perfil de paciente ideal, da forma de trabalho, mas se você coloca o paciente no centro dentro dessa realidade, do que você acredita, e vai trabalhando isso, né, dentro dessa metodologia de acompanhamento, de suporte mais próximo, etc., é muito mais fácil você ter sucesso, pô, porque você cria relacionamentos que são pra vida. Então, o paciente que tá com vocês, que, pô, a Isa vai lá e dá alta pra ele, por exemplo, ele vai passar o resto da vida inteira falando bem de vocês por aí. Isso gera um efeito que a gente não percebe porque é meio invisível ali, né? Mas essas conversas, onde as pessoas trazem o nome da Isa, do Alexandre, do método Gênesis, isso vai impulsionando muito. É a mesma coisa que a gente vive na NSF. Então, a pessoa vai lá, conversa com a outra, pô, e aí, NSF, pô, isso aqui vai ter que entrar, isso aqui... Aí, eu nem sei, nem tava nem sabendo. Só que aí, quando eu rodo uma pesquisa, como a que a gente rodou ano passado, pô, você foi indicado por alguém para poder entrar no NSF, 30,8% das pessoas que estão dentro da NSF vieram
porque alguém indicou. Isso é muito significativo. É a diferença entre, sabe, ter um Sim. grande crescimento e ficar estagnado. Então, eu acho que isso é muito chave em qualquer negócio, que é olhar para o nosso cliente como sendo a coisa mais importante, né? Bom demais, gente. Eu acho que, olhando para o que vocês construíram, tem um outro ponto que eu queria trazer que eu acho que vocês vão contribuir bastante, que é a questão da comunidade. O método Gênesis, ele é uma metodologia que foi criada por vocês, que tem os seus pilares, que tem a sua forma de pensar. Só que toda metodologia, quando ela é bem desenhada e atrai o perfil de cliente ideal, acaba criando uma comunidade ao redor dela. Sim. Porque uma coisa é, sei lá, uma comunidade que tem pessoas de todos os tipos, aleatórias e tal, gera um engajamento, mas não é aquela coisa. Outra coisa é a comunidade como a nossa, que, putz, a galera é tudo, né, com a mesma cultura, mesmos valores, e a comunidade de vocês, que eu vejo que está cada vez mais forte, né? Vocês fizeram eventos presenciais. Então eu queria que vocês falassem um pouco como que foi o processo de construção da comunidade e de fortalecer esses laços para além do Alexandre, da Isa e do time, né? Também os laços entre os membros. Como é que é isso para vocês hoje? Então, a gente criou uma ambiência para os nossos pacientes devido à ambiência que a gente vive dentro da Nutrição Sem Nem eu Fronteiras. também. Exatamente. Então, assim, por exemplo, você troca insights tão poderosos com outros nutricionistas, por que que seu paciente não pode trocar uma estratégia, alguma dificuldade, tipo um acolhimento? Ele também vai viver isso e é o que vai gerar o resultado para ele. Então, a gente criou um grupo com todos os pacientes e a gente não fica lá só para mandar foto de refeição. A gente manda conteúdo, a gente Legal. roda pesquisas de dificuldades, a gente cria os eventos para criar esse senso de pertencimento. Então, ali são pessoas unidas pelo mesmo propósito, seguindo as mesmas dificuldades, os mesmos objetivos. Então, eles se sentem acolhidos, porque uma mulher que se sente, fica se comparando na academia com outra, aí ela chega numa comunidade em que todas as mulheres estão unidas, ela quer vivenciar aquilo ali o resto da vida. Isso é muito poderoso. Muito poderoso, né? Porque você vê dentro da comunidade, tem pessoas que vivem coisas parecidas, começa a compartilhar, trocar, e isso impulsiona Sim. muito, né? Então vocês têm estratégias para poder fortalecer a comunidade, além de só ficar deixando o pessoal viver ali. Vocês fazem pesquisas, isso é muito legal. É exatamente isso. Porque é intencional, né? Criar a comunidade de forma É intencional. o que a gente falou aqui durante o podcast. Tipo, vai além só do prato de comida, né? Do whey que a galera tá tomando. A gente procura promover reflexões no grupo, a gente Isso é muito bom. vê alguma dor que determinado paciente está passando e aquela dor está se repetindo na vida de outros pacientes também. E a gente fala, poxa, essa está sendo uma dificuldade geral. Vamos trazer algo para contribuir com o grupo, porque, poxa, se 10, 15 pacientes estão passando pela mesma dor, pode ser que outras pessoas também estejam passando por isso. E aí a gente busca estar sempre entregando materiais, a gente faz movimentos, a gente fez um desafio interno agora que foi bem bacana também. A gente fez um externo e fez um interno. Que finalizou com um evento presencial, não foi? Foi, exatamente. Também. Então, esse senso de... Qual que é o Nutri que faz evento presencial para seus pacientes? Então, Eu só conheço o pessoal aqui da tribo. que de faz. fato, eu acho que assim, é algo muito especial, né? Sim. Então, quando a gente une ali os pacientes em um evento presencial, eles se sentem parte de algo maior. Eu acho muito bonito e dá muito orgulho de ver, tipo, os pacientes falando, eu sou Gênesis, né? Isso é muito massa. Então, a gente fala, nossa, isso é método Gênesis e tal. Então, a gente vê que a mensagem e o legado que a gente está querendo deixar no mundo está sendo cumprido, de tal forma que as pessoas enxergam, de fato, para o nosso acompanhamento como uma mudança de estilo de vida e estão todos ali unidos em busca disso, né? E é um ajudando o outro. Sempre quando vou iniciar com os pacientes, eu falo, olha, a gente tem um grupo da comunidade onde a gente está se ajudando, as pessoas têm propósitos semelhantes, e você pode aprender com quem está ali e pode se inspirar, se motivar, né? Às vezes são mães de família que estão ali se esforçando para seguir a dieta, o empresário também que está ali ralando e tudo mais, e aí ele vê alguém no grupo compartilhando algo de superação, é igual na tribo, a gente vê alguém falando, poxa, eu fiz isso e tal, tive tal resultado, a gente fala, caramba, se ele pode, eu também posso, Que massa. né? E se deu certo para ele, também pode dar certo para mim, e dessa forma a gente vai, de fato ali, criando cada vez mais conexão entre os pacientes para que eles não se sintam, tipo, cada um ali na sua, né? Meio que, não, beleza, tem o acompanhamento, tem os nutricionistas, mas cada um tá no seu mundinho. A gente tenta unir, né? E a união faz a força. Total. E todo mundo estando junto ali, a gente consegue impactar muito mais.
Sensacional isso, hein, gente? Porque no final, tudo que você falou, né, Isa? Pô, o pessoal acha que entregar muito, o povo não vai renovar. Só que, por entregar muito, onde que eu vou encontrar isso? Cara, onde que eu vou encontrar uma comunidade como essa aqui do Método Gênesis? Onde que eu vou encontrar profissionais que se conectam tanto comigo? E aí isso faz com que a pessoa queira ficar para sempre. Então, eu sou muito defensor, né, do produto, da comunidade, do sucesso do cliente. Nos grupos que eu participo também, nas masterminds, eu e a Laís, a gente costuma palestrar sobre isso, dar mentoria pro pessoal. E uma coisa que eu sempre trago para eles é que as pessoas cancelam muito facilmente uma assinatura, um contrato, uma coisa relacionada a transações, né? Muito fácil cancelar um negócio. Mas cancelar uma amizade, uma conexão, uma comunidade é muito mais difícil. E isso é uma coisa poderosa, porque quando a pessoa vai renovar, ela não pensa só que, tipo, eu já sei tudo de nutrição. Ou então, eu já perdi os 5 quilos que eu queria. Não, ela pensa, tipo, caramba, mas eu vou me afastar do pessoal, né? Eu não vou mais estar lá com a Isa, com o Alexandre. Poxa, será que eu não preciso perder mais 2 quilos? Será que eu não vou ganhar músculo agora? Ou será que eu não preciso melhorar meu comportamento? Aí começa, né? Quer continuar. Quer Então, continuar se superando ali. quer continuar se superando, quer continuar buscando. E é um ambiente inspirador, né? Que vocês criaram, que a gente criou, então isso é muito poderoso. É sensacional, gente. Eu acho que esse episódio de hoje ele ficou recheado de coisas relacionadas a sucesso do paciente, resultado, comunidade, tudo que envolve a construção de um negócio saudável. Que quando a pessoa só foca em marketing e vendas, constrói um negócio, mas tem um certo prazo de validade. Eu já vi isso acontecer com pessoas que nos buscaram, né? Que eram grandes, famosos, tinha muitos pacientes, e aí foi caindo, até que chegou uma hora e falou, cara, eu preciso de ajuda, porque aí me procurou. Então, eu vejo que quando você constrói um negócio do jeito que vocês estão construindo desde o início, isso tem uma longevidade muito maior. E aí eu queria finalizar o nosso podcast perguntando para vocês o seguinte: o que vocês dariam de conselho para aquele profissional que está se formando agora e que quer se diferenciar no mercado? Porque vocês conseguiram criar uma diferenciação muito rápida. Né? Pô, se formou, né? Alexandre se formou, construiu um negócio rápido, a Isa já entrou ali dentro da estrutura e putz, desenvolveu a estrutura muito mais, hoje é uma coisa incrível. Mas o que vocês dariam de conselho para um Nutri, por exemplo, que está se formando agora, nesse final de ano, em janeiro, vai começar a atuar, para que ele use 2025 para se diferenciar e não para fazer mais do mesmo, chegar lá, olhar para todo mundo está fazendo e na minha cidade cobra consulta de 200. Eu vou então cobrar 150, né? Que é o padrão. Qual que é o conselho que vocês dariam? Primeiro conselho, assista todos os podcasts da Nutrição Sem Fronteira. Maratona. Foi isso que eu Maratona. fiz, foi isso que eu fiz. Você maratonou, não foi? Maratonei todos. Não tem dinheiro para entrar ainda nos programas. Compra todos os e-books. Os cursos. Entra no desafio de 21 dias. E o maior conselho é escute quem já trilhou o caminho e quem já alcançou o que você quer alcançar. Porque o sucesso, ele deixa pistas. Né? E se deu certo com tantas pessoas, por que com você daria diferente, né? E o principal, se você quer ser diferente, você precisa fazer diferente. Boa. Então, você precisa ser único, você precisa ser autêntico, porque um negócio, quando você tenta imitar do outro, ele pode até dar certo, mas ele é fraco. Qualquer coisinha vai derrubar. Agora, quando é um negócio que tem a sua personalidade, os seus valores, que segue um propósito, pode vir a chuva que for, que ele não vai cair. E é ter coragem, né? Pra colocar a cara a tapa e fazer acontecer, porque não é fácil você se desenvolver, você crescer e você conseguir, de fato, ali conquistar o seu espaço dentro do mercado de trabalho, mas quando você tem ali um propósito, tem um ideal e você quer fazer acontecer, você paga o preço, né? Não só financeiramente falando, mas de se dedicar, se aprimorar, de buscar por quem já chegou lá e se desenvolvendo, você consegue ali avançar, né? E eu acho que isso é um grande diferencial. Você falou a questão das consultas, né? Eu sou muito a favor do da nossa profissão, ela se unir para que cada vez mais nós sejamos valorizados, né? Total. E, no caso, acabar com esse negócio de nutricionista cobrar R$100 na consulta com retorno e tal, porque isso só nos coloca lá embaixo, nos descredibiliza muito. E quando a gente passar a se posicionar e se valorizar, nós seremos enxergados com um papel tão importante quanto o de um médico, por exemplo, que eu acho que a gente está ali no mesmo nível, somos profissionais da saúde. Inclusive, o nutricionista está focado muito mais na parte do tratamento em si, da prevenção, do que da prescrição. Pelo menos deveria ser, né? Resolver a doença, e né? a partir do momento que a gente fizer isso, né? E nós nos valorizarmos mais e começarmos a aplicar estratégias para entregar um acompanhamento personalizado, também vai chegar num ponto em que todo mundo vai tentar
entregando ali um acompanhamento, né? Que está se disseminando daqui 5, 10 anos, vai ter muita gente olhando e fazendo isso, né? Exato. E aí, se não tem o que a Isabela falou, que é, poxa, qual que é o seu diferencial? Quais que são os seus ideais? O que você pode fazer de diferente para mudar a vida daquela pessoa? De que forma você pode entregar um suporte que não é o mesmo que aquele outro profissional entrega, né? Claro, focando no seu, não olhando para o outro, mas o que você pode fazer de diferente para conseguir transformar cada vez mais vidas? E aí você focando nisso e entregar de fato uma experiência ali que é encantadora, você consegue sim tá tendo o seu espaço, né? Tem espaço para todo mundo. E eu vejo que, por exemplo, nós temos a nossa forma de seguir o método Gênesis, né? Digamos que o check-in, ele vá se difundir, e eu acredito que vá, né? Você vai abrir ele para o público e tal. Então, cada vez mais profissionais vão estar usando o check-in. Só que vai além do check-in. Sim. É uma ferramenta que agrega muito valor, mas a pessoa não pode se prender nisso. Total. Se a pessoa não se importa de verdade, ela tá ali só olhando para as respostas do check-in, não tenta aprofundar aquilo, daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, vai estar todo mundo fazendo check-in. E aí a pessoa precisa ter o diferencial dela. Concordo. Porque senão ela não vai conseguir ter o devido valor que ela merece ter. Sensacional esses conselhos finais, porque acredito muito nisso que você está falando, e também no que a Isa disse, porque no final, se você quer chegar no mercado e você olha que todo mundo está fazendo e faz a mesma coisa, você é só mais um. Mas o meu conselho pro pessoal, final, é, olha pro mercado que está se formando, olha o que todo mundo está fazendo, mas olha o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Sim. Que é isso que vocês fazem. O que as pessoas não estão dispostas a fazer. Quer fazer um pós-consulta, quer escutar o paciente, quer ir além do esperado. Olha o que o pessoal não está disposto a fazer e faz. Que aí você com certeza vai se destacar. E, cara, a gente está trabalhando muito para isso que tu falou aconteça, né? Que é o check-in, o acompanhamento, tudo que a gente desenvolveu, se torne a norma e não a exceção. Sim. E aí, quando isso virar a norma, vai deixar de ser uma oportunidade. Exatamente. Vai ser um padrão. Hoje é uma oportunidade tanto. Hoje é uma oportunidade, mas em breve vai deixar de ser. Então, e tomara que seja. Então, porque aí todo mundo vai estar muito Todo melhor. mundo vai estar muito melhor. Só que aí a gente vai ter que sofisticar de novo, vai ter que trazer mais diferenciação. E aí segue o fluxo. Porque no final, isso é bom, porque a gente está subindo a régua do valor. É o jogo do infinito que você fala, né? Exato, jogo infinito. E entregando cada vez mais valor pro paciente. Então, no final, quem ganha é ele, né? Sim. Então, com isso, a gente encerra com esse recado final aí pra galera. Obrigado pela presença, valeu. gente. Foi Foi uma incrível. Obrigada. E até a próxima.